Graça e paz, meus queridos. Hoje eu gostaria de compartilhar uma mensagem de Deus ao teu coração, uma mensagem a qual vai edificar e vai fortalecer a tua fé. Você que já está na caminhada cristã, você que já está vivendo uma vida na caminhada com Cristo, é normal que durante esse processo, durante a nossa caminhada, a gente venha passar por dificuldades, enfrentar tempestades, enfrentar ventos fortes, a qual delas, através delas e por causa delas, a gente acaba sentindo medo de algumas coisas. Mas eu quero te dizer algo, sentir medo é um sentimento completamente humano. Mas antes da gente entrar nessa mensagem, eu gostaria de pedir que você compartilhe, que você se inscreva no canal, se você não é inscrito, que você curta, para que esse vídeo possa ter relevância e possa alcançar a vida de outras pessoas. Hoje eu quero falar acerca de ventos fortes na caminhada cristã. Todos nós, todos os servos de Deus, todos os filhos de Deus, durante a caminhada com Cristo, durante a caminhada no Evangelho, é normal que a gente passe por dificuldades, é normal que a gente enfrente desertos, é normal que a gente enfrente tempestades, é normal que a gente enfrente ventos fortes, né? Muitas pessoas acreditam que viver o Evangelho é sempre viver um mar de rosas, um mar de flores, né? Que tudo vai ser muito bem, que tudo vai dar tudo certo. E muitas das vezes nós acabamos por não entender, né, por não compreender a caminhada. Muitos de nós acaba se frustrando, achando que toda tempestade, que todo vento, que todo processo dolorido nas nossas vidas, a grande maioria acaba aderindo esses processos ao diabo. E muitas das vezes não, muitas das vezes esse processo é necessário que eu e você passe por ele para que nós possamos amadurecer, para que nós possamos crescer e para que a nossa fé e dependência venha estar unicamente na pessoa do Senhor Jesus. Hoje eu quero dizer para você que essa palavra que se encontra no Evangelho de Mateus, no capítulo 14, nós vamos estar lendo a partir do verso de número 26, que diz assim: E os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: É um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondendo-lhe Pedro, disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Essa palavra, eu não vou entrar aqui no texto todo por conta do nosso tempo, vai estar falando que Jesus ele estava no monte orando, e aí ele foi ao encontro dos discípulos andando sobre as águas. Porém, os discípulos, quando se deparou com aquele vulto, porque eles não estavam vendo quem era, eles acharam que era um fantasma e começou a sentir medo. E logo Jesus, vendo que eles estavam atemorizados, com medo, assustado, logo se identificou dizendo: Sou eu, não tenha medo. E Pedro disse assim: Se é o Senhor, manda eu ir ter com você, né? Manda eu ir ter contigo. E Jesus disse assim: Vem. Meus irmãos, veja bem. Os discípulos já conheciam Cristo, já estavam andando com Cristo ali durante um tempo. E aí dentro daquela situação, Pedro, ele vê, né? Ele quer saber se é Jesus, e quando ele tem a certeza que é Cristo que está ali andando sobre as águas, ele diz assim: se é o Senhor, manda eu ir ter com você, manda eu ir ter com o Senhor. E Jesus diz assim: vem. E Pedro prontamente, ele desce do barco e começa a andar sobre as águas. Meus irmãos, eu quero dizer algo para você, que há um determinado tempo, um momento na nossa caminhada cristã, que a gente quer se aproximar mais de Jesus, a gente quer se aproximar mais de Cristo, e o Senhor prontamente diz assim: vem. E a gente vai, né? Nós obedecemos a voz do Senhor e nós vamos. Porém, quando a gente está indo de encontro a Cristo, já durante um processo, já durante uma caminhada, a gente começa a ver coisas, a passar por coisas, que isso acaba nos trazendo medo. Mas Pedro aqui, ele não teve medo a princípio, ele foi corajoso a princípio, ele desce do barco e ele vai de encontro a Jesus. Porém, durante essa caminhada de Pedro, a gente não sabe até que ponto Pedro andou sobre as águas, ele vai dizer assim: mas sentindo o vento forte, teve medo e começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. Olha só que interessante. É interessante que Pedro, ele vai de encontro a Jesus, mas diante da sua caminhada,
começou a vir um vento forte, começou a bater um vento forte. E não é diferente na nossa caminhada, não é diferente na minha e na tua caminhada. Quando nós estamos caminhando em direção a Cristo, quando nós atendemos o vem de Jesus, sempre acontece um vento forte, sempre acontece algo que faz com que a gente desvie o nosso olhar de Cristo para a dificuldade, para a circunstância. E quando Pedro começou a sentir esse vento forte batendo nele, a Bíblia vai dizer que ele sentiu medo. Eu quero te dizer algo. Sentir medo durante a nossa caminhada pela circunstância é normal. Sentir medo é um sentimento humano, é um sentimento que está dentro de nós. Porque ele sentiu aquele vento forte batendo nele. Quando ele começou a olhar para a circunstância, quando ele começou a olhar para o mar que estava em sua volta, a Bíblia vai dizer que ele começou a afundar. Ele começou a afundar porque ele perdeu o foco de olhar para Jesus. É assim que acontece conosco, meus queridos. Na nossa caminhada cristã, a gente quer ir de encontro a Jesus, mas durante esse processo, muitas das vezes, acontecem ventos fortes para nos derrubar, para tentar a gente perder, para fazer a gente perder o nosso foco, para fazer a gente desviar o nosso olhar de Jesus. E por causa disso, por causa desse medo, por causa do mar das improbabilidades, por causa do mar das adversidades que quer nos afligir, que quer nos tirar o foco, a gente sente medo. E por causa disso, a gente começa a afundar, né? Quando você estiver passando por esse momento, ou se você está passando por esse momento de tempestade, de adversidade, de ventos fortes, eu quero dizer algo para você. É normal você sentir medo. É normal você pensar, eu vou morrer, agora chegou o fim para mim, agora acabou. Mas olha só a atitude que Pedro teve. Pedro, quando ele sentiu que ele estava afundando, ele clamou dizendo, Senhor, salva-me. Salva-me porque eu vou perecer, salva-me porque eu estou afundando, salva-me porque eu perdi o foco. E olha só, quando Pedro ele começa a gritar por Jesus, quando ele começa a clamar por Jesus, por estar enfrentando aquela situação, por estar afundando naquela caminhada, por estar afundando no mar das improbabilidades, no mar da incerteza, no mar da adversidade, no mar das dúvidas que muitas das vezes acontece comigo e com você. Na nossa caminhada a gente passa por situações que a gente parece que está afundando, parece que está se distanciando de Jesus, parece que nós vamos morrer. É verdade, isso acontece. Passa dúvidas na nossa cabeça, será isso mesmo que eu quero? Será que esse caminho é o certo? A gente começa a ter incertezas, começa a bater incerteza na nossa mente, no nosso coração, na nossa alma, começa a gente ser afundado literalmente. Mas o interessante é a atitude que eu e você devemos tomar quando eu e você estiver passando por essa situação. Quando eu e você estiver passando por este momento de adversidade, quando eu e você estiver afundando, naufragando na fé, quando você parar e reconhecer o seu estado, dizendo, dessa vez eu vou perecer, tenha a atitude que Pedro teve, tenha a atitude que esse homem teve, mesmo a princípio sendo corajoso de atender o chamado de Deus, ele foi corajoso e ele foi ao encontro de Jesus, andou sobre o mar durante algum tempo, mas quando ele começou a desviar o seu olhar, quando ele sentiu o vento forte batendo nele, ele sentiu medo e ele começou a afundar. Mas eu quero chamar a tua atenção neste momento, você que está enfrentando qualquer situação e sente que na sua caminhada cristã você está começando a afundar, você está começando a se distanciar de Jesus. Tem a atitude que Pedro teve. Qual é a atitude que Pedro teve? Ele clamou a Jesus dizendo, Senhor, salva-me, salva-me. Muitas das vezes na nossa caminhada cristã, mesmo conhecendo a palavra, mesmo andando com Cristo, mesmo tentando se aproximar de Jesus, vai ter momento que eu e você vai se desviar o olhar do Senhor. Vai ter momentos, se já não está passando por isso, que os ventos fortes da vida, que as situações, que as circunstâncias da vida vai tentar nos abater, vai tentar fazer com que eu e você afunde. E é nesse momento que eu e você não devemos aceitar
afundar de vez. Nós devemos olhar para o autor e consumador da fé, aquele que está vindo na nossa direção, aquele que eu estava indo na sua direção, mas durante o processo nós fomos abatidos pelo oceano, nós fomos abatidos pelos ventos fortes, nós fomos abatidos pelas tempestades da vida, mas sabendo que aquele que está vindo na nossa direção é poderoso para nos salvar. Quando eu e você clama por sua ajuda, clama por seu socorro. Pedro clamou, Senhor, salva-me. E aí é interessante que no versículo 31 vai dizer assim, e logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse, homem de pequena fé, por que duvidastes? A gente duvida, meus queridos. A gente duvida na caminhada cristã. Bate aquela sensação de dúvida. Será que eu fui chamada mesmo? Será que eu fui chamado mesmo? Será que Cristo me aceita da forma que eu estou? E Jesus está dizendo assim, por que você está duvidando? Não duvide, porque foi eu que te chamei, foi eu que te escolhi, foi eu que te aceitei, foi eu que te amei. O Senhor fala isso para ti. Não duvide do chamado do Senhor. Não duvide do amor de Cristo na tua vida, não duvide que foi Ele que te escolheu para a salvação, porque Ele vai nos dizer, não foi você que escolheu a mim, mas foi eu que escolhi a vós outro. Deus, o Senhor Jesus está para estender a sua mão, para nos segurar, para nos salvar das profundezas, como Pedro estava aqui afundando nas profundezas do oceano. O Senhor estendeu a mão e disse, homem de pequena fé, por que duvidas? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Entenda bem uma coisa, para a gente finalizar essa palavra. Você que está enfrentando esse vento, como eu já passei por um tempo atrás, por um vento forte na minha vida. Eu enfrentei um vento forte na minha vida, que eu estava como Pedro. Eu estava exatamente assim, afundando diante de uma situação. Mas eu lembrei que existe um que está vindo na minha direção, que é Jesus. Eu falei, Senhor, salva-me dessa situação. Me livra dessa situação. E o Senhor estendeu as mãos, que é forte e poderoso, e me resgatou daquela situação. Eu quero deixar essa palavra para você que está enfrentando essa situação na tua vida. Clame a Jesus, porque você tem alguém que pode te salvar. Mas uma coisa é inaceitável, que você se permita afundar no mar das improbabilidades, das incertezas, das adversidades. Não se permita afundar, porque você sabe que existe um que pode te salvar e ele continua vivo e operando nas nossas vidas. Eu gostaria de te pedir mais uma vez, compartilhe essa mensagem para aquelas pessoas que você conhece que está passando por adversidades na sua vida e talvez esteja assim como Pedro, afundando mesmo na caminhada. Deus abençoe a tua vida no nome de Jesus.